Boa noite. O título desta noite é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele começa com uma parábola, que é a parábola da festa de núpcias, onde um rei vai ter a núpcias, o casamento do seu filho, e ele convida todos os seus súditos. Ele pede para que os seus servos percorram a vila, as casas, e convidem a todos para participarem da festa. Mas os súditos não vêm. Alegam, uns têm alguns problemas familiares, outros afazeres, e não vão à festa do rei. O rei então faz um segundo convite, já mais irritado e mais enfático. Ele pede aos seus servos que vão até os súditos e faça o segundo convite e avise-os que a festa está pronta, o banquete está pronto. Ele matou seus melhores animais, vai ser uma festa das melhores que ele poderia fazer. Mas os súditos também não vão. E não só não vão, como ultrajam os súditos que levam o convite e até matam alguns. O rei, então, enfurecido, manda seus soldados que ateiem fogo a casa desses súditos que não foram. E pede para os seus servos que percorram toda a periferia, as encruzilhadas, quem eles acharem, que eles convidem para a festa. Bons e maus, todos estão convidados. Todos terão, então, a mesma possibilidade de participarem daquele grandioso evento, que para a época, bodas de núpcias, era algo extraordinário, era algo fantástico e muito importante para quem fazia. E nós percebemos que todos são convidados, mas é preciso que, para entrar nessa festa, alguns deles tenham algo a mais. A hora que o rei chega no salão do banquete, ele encontra então lá um convidado que não tenha a túnica adequada para aquela festa. Ele pede então, ele ordena que atem ele pergunta a ele o porquê que ele está com aquela roupa, ele não responde, ele não tem uma resposta, permanece em silêncio. E ele pede então que atem essa pessoa, esse súdito, e lancem-o às trevas. Para que alguém pudesse entrar então na festa, ou nos reinos dos céus, é necessário que haja um preparo do coração. Ou que essa túnica poderia ser comparada ao perispírito. Será que a nossa túnica perispiritual não leva algumas marcas que nos diferenciam positiva ou negativamente nessa festa tão importante? E quantas vezes nós convidamos alguém, algum amigo, algum parente, algum irmão, a esposa, o marido, o filho, a filha, para que venha ao centro, na segunda-feira, tomar um passe, assistir a apresentação, a palestra, tomar uma água fluidificada, conversar, bater papo, encontrar, fazer amizade, boas amizades. E as pessoas não vêm. Normalmente, no outro dia, a gente pergunta, por que você não foi ontem? Ah, não deu. Chegou gente na minha casa, não foi possível. Sempre tem alguma resposta evasiva para nos dar. Mas é natural. Por quê? Porque essas pessoas não estão prontas
para talvez receberem essa palavra. E alguns de vocês devem estar pensando, não estão prontos ou é livre-arbítrio? Né? Uma questão difícil da gente julgar ou da gente avaliar. Será que a pessoa não veio porque ela não estava na hora de receber os ensinamentos espíritas? Ou será que ela não veio porque ela estava com preguiça e não quis vir? Às vezes a gente tem muita dificuldade em aceitar o novo, a novidade. Então quando você convida alguém que não é do meio e fala, vamos lá na casa espírita, a primeira impressão vai ser lá, não, lá deve ter assombração, lá tem espírito, lá não é um bom lugar para eu ir. Às vezes até falei isso, ouvi isso, falar, mas você é espírita? Pelo amor de Deus, você mexe com o espírito, isso não é coisa boa, não. Então as pessoas têm realmente algum preconceito com relação a gente, que dirá de cara ela aceitar. Mas também tem uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente convida uma vez, a pessoa não vem, se a gente começar a insistir muito, a gente vai bancar o chato, né? E daí a pessoa vai acabar se chateando e a gente fica sendo insistente. Então, é preciso que tenhamos um time aí para a gente poder convidar e a pessoa aceitar o convite. Mas nem todos virão, nem todos aceitarão. E qual será a túnica correta? Por que será que aquele convidado, a túnica dele não era propícia para aquele evento? Será que a túnica dele não era revestida de amor? Será que o coração dele não trazia o amor que era necessário? Será que a nossa túnica está perfeita? Será que trazemos o amor em nosso coração, a caridade, as boas atitudes? Será que nós, naquela sala do banquete, seríamos bem-vindos? São questionamentos que a gente tem que se fazer. Mas, para progredirmos espiritualmente, temos que passar pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva à vida, e quão poucos os que acertam com ela. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, para a gente transportar, para a gente transpassar, não transportar, me desculpa, para a gente transpassar a porta estreita, é muita dificuldade. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos evoluir espiritualmente para podermos adentrar a esse novo universo. A porta estreita, ela exige dedicação, disciplina. Quantas vezes nós deixamos de fazer uma boa ação pura e simplesmente por conforto do nosso lar? Estamos lá deitados, assistindo televisão, muito confortavelmente, né? E não fazemos uma boa ação. E com essa atitude deixamos de caminhar um pouquinho mais em direção à nossa porta estreita, em direção a transpassá-la, né? A porta larga é o caminho da perdição, da facilidade. Tudo que é ruim para o ser humano, ele encontra na porta larga. O vício, os vícios de maneira geral, é tão fácil de se viciar em drogas, em bebidas, seja lá no que for, em jogos. Eu estava vendo uma droga nova que saiu que com um único uso, o jovem ou a pessoa se vicia, se torna dependente. Então essa porta é gigantesca, né? É muito fácil a gente passar por ela. E como é difícil para nós vencermos as nossas mazelas. Mas quando a vencemos, a felicidade é tão grande. E a gente encontra nesse capítulo um exemplo da montanha. Ao subirmos uma montanha, nós vamos ter cansaço, sede,
pedra rolando para cima da gente, escorregões, espinhos, todo tipo de impedimento. Mas ao atingirmos esse topo, ao chegarmos lá, realmente a gente se sente tranquilo, realizado, né? Com o coração satisfeito por ter feito termos tido um mérito tão importante. Mas não basta que digamos Senhor, Senhor. Muito mais importante do que chamar Jesus de Senhor é seguir os seus ensinamentos. A fé em Jesus deve ser como uma casa que é construída sobre uma rocha, sobre um terreno duro, forte, e que não há vento, não há tempestade, não há chuva que modifique, que destruam essa casa. Se a nossa fé estiver bem embasada, com certeza nós estaremos sempre seguindo os ensinamentos de Jesus. O progresso espiritual se dá através da fé, do amor, da vivência na caridade. E ajudar alguém sem esperar que ela tenha atitudes que nós teríamos. Isso é comum. Alguém nos pede alguma coisa e a gente fala, ou a gente vê alguma pessoa em situação de necessidade, puxa, primeira coisa, por que não vai trabalhar que nem eu fui? Poxa, por que não faz como eu fiz? A gente sempre julga. O primeiro pensamento da gente é julgar, né? E depois ajudar. Às vezes só julga e não ajuda. Às vezes julga e ajuda. Não querer mudar as pessoas. Cada um veio para cumprir uma prova, uma expiação. Veio com um planejamento predeterminado. Às vezes a gente vê que a pessoa vai errar e dá uma vontade louca de falar, por favor, não faz assim que vai dar errado. Mas a gente tem que deixar. As pessoas têm que passar por essa prova, elas têm que passar por esse aprendizado. Por mais que a gente ame essa pessoa, por mais que a gente goste dessa pessoa. E essa tomada de consciência, às vezes ela demora muito tempo. Às vezes ela vem mais rápido, mais cedo na nossa vida, às vezes a gente passa muitos anos para tomar essa decisão, de deixar que o outro, o nosso semelhante, passe pelas provas, assim como nós temos que passar pelas nossas. E tomando a gente como exemplo, às vezes a gente está cometendo um erro e não adianta alguém falar para mim, para a gente, ó, você está errado. Eu não estou errado está ele. Sempre a gente acha que a gente está certo, né? Então, melhor do que dizer Senhor, Senhor da boca para fora, é nós, como espíritas, nos modificarmos interiormente. E a quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muitos confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Então, quanto mais desenvolvidos espiritualmente nós formos, quanto mais amor no coração nós formos, quanto melhores nós formos, mais nos será cobrado. Por quê? Se temos no nosso coração, se temos no nosso íntimo, todas essas boas virtudes, essas boas qualidades, devemos passá-las, devemos exercitá-las. Temos responsabilidades no desenvolvimento da resiliência, da confiança em Deus, praticarmos o perdão, tão difícil, né? Às vezes a gente tenta perdoar, mas
a gente acaba desculpando, e desculpando é mais leve do que perdoar. Perdoar realmente tem que vir do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração. Falar, olha, tá bom, segue a sua vida, não esquenta mais a cabeça comigo. Né? Isso que seria importante. Importante exercitarmos o amor. Essas atitudes, elas vêm com o nosso crescimento espiritual. Então, cada um está numa determinada fase do seu desenvolvimento. O que talvez seja tão simples para um, é tão complicado para o outro, tão difícil para o outro entender, tão difícil para o outro pedir, né? Tão difícil para o outro falar. Me perdoa, puxa vida, eu cometi aquele erro sem querer. Às vezes isso trava e a gente acaba não conseguindo falando. Mas vem, com o tempo, todos nós chegaremos lá. Porém, devemos nos vigiar, porque a porta larga está sempre à nossa frente, né? Nos oferecendo facilidade, nos oferecendo a forma fácil de conduzir as coisas. E nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar: ao que tem, se lhe dará. Puxa vida, será que Jesus falou, quem tem, eu vou dar mais, e para quem não tem, eu vou tirar? Será que ele foi injusto? Né? Então, através do esforço contínuo e persistente nas boas ações, vamos progredindo espiritualmente. Quanto mais amor dedicamos a quem precisa, mais recebemos. Então, quanto mais nós temos, quanto mais nós recebemos. Quanto mais amor nós temos em nossos corações, mais amor nós recebemos. E retira-se ao que não tem. Então, quer dizer que aquele que não tem, daquele que não tem, vai ser tirado. E nesse capítulo, ele tem um exemplo muito ilustrativo. Então, um exemplo muito ilustrativo que fala assim: um pai construiu um terreno, um sítio, uma propriedade, plantou, vivia disso, e ele deixa como herança para o filho dele. Mas o filho dele não quer saber. Ele não carpe a terra. O pai é culpado por ele não plantar a terra. Ele planta a semente em cima do capim, da erva daninha que lá existe. O pai é culpado pela não produção da lavoura dele? Não, ele deixou a sementeira morrer no campo, não foi o pai. O pai fez a parte dele. Por falta de cuidado, ele não progrediu. O que ele tinha, ele perdeu. O pai deixou tudo na mão dele. Deixou pronto, era só ele continuar. Então, ele tinha. Ao invés de trabalhar e produzir, ele nada fez e perdeu aquilo que ele tinha. Então, essa ilustração ela é muito boa, porque tudo depende de nós. Na doutrina espírita, tudo depende do espírito encarnado. Ele é dono das suas atitudes. Ele é livre para decidir. O livre-arbítrio é a lei maior. Se eu faço, eu respondo pelo aquilo que eu fiz. E se eu não faço, eu respondo por aquilo que eu não fiz. Então, para isso, estejamos sempre abertos, sempre com o coração recheado de boas intenções e de amor. E reconhece-se o cristão pelas suas obras. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem em função da caridade? E a gente até fala, nossa, a pessoa não para um minuto, está sempre trabalhando em hospitais, está sempre trabalhando com idosos, tem um coração que é comum a gente escutar, essa pessoa tem um coração de ouro, chega perto dela, ela emana boas energias. São espíritos reconhecidos pelo amor que dedicam ao próximo. E todos nós podemos fazer boas ações através de uma prece a quem precisa. E no centro, normalmente, a gente tem
essa oportunidade de fazer isso. Né? Tem um grupo do centro que normalmente as pessoas pedem prece lá, e as pessoas se dedicam, fazemos um trabalho junto aqui, todo mundo. Uma palavra amiga, ou simplesmente ouvir. Como é difícil a gente ouvir, né? Acho que todo mundo já deve ter passado por esse exemplo que eu vou dar. Você começa a conversar com uma pessoa, você falou 3 palavras, a pessoa vai e atravessa acima de você e começa a falar e contar as coisas dela e não te ouve. As pessoas não ouvem. As pessoas parecem que não gostam de ouvir, né? E às vezes a gente tem necessidade de falar. Tanto de falar quanto de ouvir. Quando fazemos o evangelho em nossos lares. Quando fazemos o evangelho em nossos lares, todas as casas ao nosso redor recebem essa energia, essa boa vibração, esses fluidos. Se isso é feito num apartamento, o prédio todo recebe essa boa energia. Os espíritos estão lá, os bons espíritos estão lá. A gente atrai para próximo da nossa casa, para dentro da nossa casa, os bons espíritos, as boas vibrações, as boas energias, os bons pensamentos. E tantas outras boas ações que podemos fazer como bons cristãos. Para finalizar, desejo a todos que a cada dia possamos tornar a nossa túnica mais adequada, repleta de boas atitudes. Vamos agora passar para o passe magnético. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e muito obrigado pela atenção.